Buenas! A gente está aqui para dar sequência agora ao nosso estudo da estrutura da matéria. Nas últimas aulas, nós estudamos de que é feita a matéria, que é feita de átomos. Nós estudamos as três partículas formadoras dessa matéria, prótons, nêutrons e elétrons. A gente viu a carga de cada um deles, a gente viu a massa de cada um deles, e nós vimos principalmente a representação que se faz de cada um deles. Tanto se ele está no estado normal em equilíbrio, quanto se ele está no estado iônico, que aliás se divide em cátions, carga positiva, e ânions, carga negativa. O que nós vamos estudar hoje dentro da estrutura da matéria é o que nós vamos chamar de igualdades atômicas. Como assim igualdades atômicas? Embora nós tenhamos três partículas da matéria, existem quatro possibilidades de igualdades atômicas. Quando átomos possuem a mesma quantidade de prótons, quando átomos possuem a mesma quantidade de nêutrons, quando átomos possuem a mesma quantidade de elétrons e quando átomos possuem a mesma massa, que é a soma dos prótons e dos nêutrons. Mas como assim? Bom, o ponto fundamental e que é mais estudado são os isótopos, que são átomos, a gente já tinha comentado alguma coisa, mas são átomos que têm a mesma quantidade de prótons, porém eles têm uma massa diferente. Eu acho que eu comentei alguma coisa sobre hidrogênio nos outros vídeos, que falava exatamente que o hidrogênio era o único átomo que possuía somente um próton e não possuía nêutrons, que a quantidade de prótons era maior que a quantidade de nêutrons. Mas existem os chamados isótopos do hidrogênio, que eu citei na época, ou melhor, no vídeo, que é o deutério e o trítio, que ele tem um nêutron ou até dois nêutrons. Bom, então igualdade é exatamente a parte da química que vai estudar quando esses átomos eles são relativamente diferentes, mas eles possuem igualdades entre eles. Vamos entender os casos agora. Bom, como eu falei, são quatro casos específicos. O primeiro caso são os isótopos. Isótopos lembra P de prótons. Isótopos, eles vão ser átomos que vão ter o mesmo número de prótons. Somente isso. Então, mesmo número de prótons. O que significa isso? Significa que é o mesmo átomo. Se ele tem o mesmo número de prótons, isótopo do ferro somente pode ser o ferro. Isótopo do carbono somente pode ser o carbono. Quando a gente fez aqui, inclusive, a notação atômica, eu citei o carbono 14 e falei que o carbono 12 era o mais comum. O carbono 14, ele é isótopo do carbono 12. Aliás, a gente pode colocar isso aqui como exemplo. O isótopo, nós temos carbono 14, vejam que ele tem 6 prótons, e o carbono 12, que também tem 6 prótons, e os dois são iguais. O símbolo tem que ser igual, porque é o mesmo elemento. Ele é isótopo, prótons é a principal característica do nosso átomo, então, se esse número de baixo é igual, o símbolo tem que ser igual também. Próxima igualdade. E já vamos adiantar, embora eu tenha citado ela como a quarta, são os isóbaros. A principal e a primeira identificação que os átomos foram feitos, historicamente falando, era pelo peso deles. E isóbaros, baros, vem de peso. Então nós tínhamos átomos relativamente diferentes, mas que tinham o mesmo peso.
Por isso que é estudado até hoje esses isóbaros. Então, mesmo número de massa. A gente pode pegar até o exemplo do carbono 14. Carbono. E outro elemento que tem 14 de massa, mas ele tem 7 prótons. Nitrogênio. Vejam que o isóbaro já é com elementos diferentes. Então, mesmo número de baixo para isótopos, mesmo número de cima para isóbaros. Então, diferença igual embaixo, igual em cima. Símbolo do elemento vai ser diferente porque não é o mesmo elemento. Próximo, isótonos. Como o nome já sugere, mesmo número de nêutrons. Mesmo número de nêutrons. Já que a gente está na linha do carbono, a gente pode pegar o carbono. Eu falei para você que o carbono tinha 3 isótopos principais, que era o carbono 12, o carbono 14 e momento de suspense. O carbono 13, que ele vai ser não isóbaro, mas agora ele passa a ser isótono. Mesmo número de nêutrons, 13 menos 6, 7, 14 menos 7, 7. 7, 7. Mesmo número de nêutrons. Então, isóbaro, massa igual, aqui aparentemente não tem nada igual, mas é o mesmo número de nêutrons. Mesmo número de nêutrons. Carbono 13, nitrogênio comum. Nitrogênio 14, ele é o nitrogênio que nós respiramos no gás nitrogênio. E a última igualdade são os isoeletrônicos. Como o nome já indica, elétrons. Mesmo número de elétrons. Exemplo, nós poderíamos pegar, por exemplo, já que a gente está com nitrogênio aqui, quantos elétrons tem aqui no nitrogênio? Tem 7 mais 3, 10 elétrons. A gente poderia comparar então com o flúor, 10 elétrons também. Então, esse aqui é um ânion, tem 3 elétrons a mais, um ânion com 1 elétron a mais em relação ao número de prótons. Então, 10 elétrons aqui. São isoeletrônicos. Tá, mas agora é muito iso, é muita coisa para lembrar. Um truquezinho aqui rápido para vocês lembrarem. Então, isótopos, prótons. Isóbaros, massa. Lembra que o símbolo do número de massa é A. É o único que tem A na história. Isótonos, nêutrons e os elétron. Então, prótons, massa, nêutrons e elétrons. Como isso é cobrado normalmente? Né? Colocar, por exemplo, duas notações atômicas
e perguntar entre esse e esse qual é a igualdade atômica existente entre eles. Questões mais profundas, ou entre aspas, mais profundas, de vestibular, podem colocar alguma questão hipotética, tipo assim, x, y e z, aonde o x tem 12 e 6, y tem 14, perdão, vamos pegar 12 e 5, e o z, ele vai ter 14 e 7. E aí a pergunta é, qual é a igualdade existente entre os três? O primeiro, x e y, eles são isóbaros, e entre y e z, eles são isótomos. Tá? Isso aqui é uma questão às vezes mais complexa colocada, né? Isótopos. Normalmente os isótopos, como não tem carga aqui, ele também vai ser isoeletrônico. Né? Mas normalmente a gente vai avaliar isoeletrônico quando houver algum cátion, pelo menos um cátion ou um ânion envolvido. Tá? Salvo esse caso, normalmente não é muito comentado. Aliás, tem alguns autores que nem exploram muito a questão do isoeletrônico. Isoeletrônico também é principalmente a nível de vocês conhecerem isso aqui. Tá, gente? Qualquer dúvida, né, fico à disposição no e-mail. Você já tem o e-mail, prof.ari.ilha@gmail.com. Tá? Espero que tenham apreciado aqui. Estudem, reestudem. Isso aqui é uma coisa bem simplesinha mesmo. Tá? Esses nomes não tem que decorar, tem que saber eles, porque eles vão aparecer. Eles aparecem e tem que saber isótopo, isótopróton, isóbaro, A de número de massa, isótonos, nêutrons, e os isoeletrônicos, que é o mesmo número de elétrons, tá, galera? Bons estudos aí para vocês, e daqui a pouquinho eu já lanço também a lista de exercícios para vocês, que já deve estar no portal.